Deus falou muito forte ao meu coração. Estava até comentando com a pastora Ana, né? Que toda pregação é uma grande honra, né? De estar estudando a palavra, de poder fazer todo esse processo, porque primeiro Deus fala com a gente, faz toda a pregação pra gente, para depois passar pro povo. E foi algo que, assim, na minha vida, já fez muita diferença. E eu espero que hoje vocês possam também abrir o coração de vocês, para que vocês possam também receber o que Deus quer falar ao coração de cada um. Amém? E hoje, tá carregando aqui o slide, a gente falou no louvor, né, a respeito de guardar a tua fé. E qual é um dos principais motivos da gente agora guardar a nossa fé? É o quê? Jesus está voltando. E agora eu quero que você pergunte para você mesmo. Não é para perguntar para ninguém do lado, não. É para perguntar para você. Você está preparado? Você está preparado? Será que se Jesus descesse agora aqui, você seria arrebatado? Você seria levado com Ele? Será que as suas ações, os seus pensamentos, sabe quando ele fala assim, há momentos que me fazem meditar dos teus pensamentos sobre mim. Será que os seus pensamentos são pensamentos que são aprovados por Deus? O que será que Deus está pensando hoje de você? Será que seus pensamentos estão preparados para te mandar para o céu? Para te permitir estar com Deus? E hoje a nossa palavra, quem quiser estar abrindo, quem trouxe a palavra, quem trouxe a espada. Nossa palavra hoje, eu vou estar lendo alguns trechos dela, mas eu realmente convido vocês a, quando chegar em casa, fazer a lição de casa de ler essa passagem. Essa passagem ela está em 2 Pedro, no capítulo 3. E é muito interessante a respeito de quando a gente lê ali a segunda carta em si de Pedro, porque ele dá vários alertas. Então quem quiser pegar, gente, são só 3 capítulos só nesse livro, tá? Nessa carta, é uma carta que ela não é tão comprida. Então parem para ler em casa. Quem sabe é um treinamento, quem sabe não, é um treinamento para que você possa estar vendo as coisas que você às vezes está falhando. Às vezes você está dando ouvidos demais para pessoas que estão, na verdade, te afastando da fé. E tudo isso é falado nessa carta. E em específico na carta, né, no capítulo 3, dessa segunda carta do discípulo, né, do apóstolo Pedro, ele começa falando a respeito de que nós temos que estarmos atentos, que nós temos que estar ali com a nossa mente, com a nossa visão aberta, para estar enxergando tudo o que está acontecendo. Porque tudo que está acontecendo foram coisas que já foram preditas por outros apóstolos, profetas, e que agora estavam se concretizando. Então hoje eu quis aproveitar e quis fazer uma linha do tempo para que a gente pudesse estar enxergando como que funcionou, como que funciona tudo isso. Então aqui, nós temos a criação do mundo. Depois da criação do mundo, tudo ficou lindo, tudo agradou ali ao Senhor, mas infelizmente o pecado veio através, né, de Eva e de Adão. E aí, infelizmente, começou a vir o pecado, começou a vir o erro do povo. E aí Deus se agradou? Não. E aí o que aconteceu? Deus foi lá e mandou o dilúvio. Foi aquela chuva muito intensa para estar ali realmente exterminando ali todas aquelas pessoas que estavam fazendo ali o pecado, estavam fazendo as coisas erradas. E aí sobrou só a família de Noé, né? A Noé e ali os casais de cada tipo de bicho, como a gente já viu na história, né? Desde criança. Só que o que acontece? Infelizmente o povo voltou a pecar. O povo voltou a fazer coisa errada. Voltou, né, de uma forma como eu falo até para as pessoas, voltou a mentir, voltou a roubar, voltou a matar. E aí o que aconteceu?
Deus foi lá e criou um método para poder ajudar aquelas pessoas a estarem se purificando, que foi o sacrifício através ali dos animais. Só que isso não estava bastando, porque as pessoas ainda estavam pecando. Estava muito fácil matar um animal por dia. Estava muito fácil você expiar os seus pecados, você estar ali se limpando toda hora matando bicho. E aí Deus falou, não, está errado isso. E aí o que Deus fez? Ele mandou Jesus. Ele mandou o Senhor Jesus para ser nosso Salvador. Ele veio aqui na terra, passou por muitas dificuldades, e aí Senhor Jesus se manteve puro, e ali Ele se entregou naquela cruz para nos trazer a salvação. Ele ali, através da graça, pôde trazer a nova chance de nós sermos salvos. E isso é algo que está se refletindo até hoje nas nossas vidas. Essa purificação que Jesus fez é um sangue tão poderoso que até hoje pode nos transformar. Só que o que aconteceu? Depois, do conhecimento de Jesus, ele ali deu uma promessa que ele voltaria. E ele voltaria para nos buscar. E aí, quando os discípulos, depois, as pessoas que foram conhecendo Jesus, foi espalhando essas notícias, essa boa notícia da salvação, as pessoas passaram a ser perseguidas. E isso até hoje. Alguns países até hoje você não consegue entrar na Bíblia, porque até hoje existe uma perseguição muito intensa contra esse nome. O nome puro, o nome maravilhoso do Senhor Jesus. E dado tudo isso, se nós nos mantivermos na promessa do Senhor, nos mantivermos santificados, puros, nós vamos ter a honra, a chance de quando Jesus voltar, nós sermos arrebatados. Só que o que acontece? Algo que Pedro ali deixa muito evidente nessa carta, no capítulo 3, é a respeito do tempo. Por quê? Vocês imaginam que há 2025 anos foi falado a respeito da volta de Jesus? E não só nesse tempo, muito tempo antes. Até mesmo, eu tenho estudado um pouco a respeito de Daniel, e no livro de Daniel, ali, quando o Senhor traz, quem já ouviu falar da história do sonho de Nabucodonosor? Levanta a mão. Quando ele traz aquela história da estátua, que cada estátua ali tinha uma parte diferente, de um material diferente, uma parte era de ferro. Uma coisa que a gente muitas vezes não se atenta: os pés, que são os que permanecem. Ali, depois que tudo acontece, que todas as partes são destruídas, uma parte permanece. E isso trazendo para a tradução, do que nós estamos vivendo hoje em dia, essa parte que permanece é a nossa vida espiritual e será a nova Jerusalém. Porque tudo que está para acontecer, na verdade, será a terra realmente envolvida em fogo, destruição. O universo, ele vai acabar. Então, quem não se preparou, quem não se manteve firme, infelizmente, vai morrer. Vai morrer. E isso foi predito. Toda essa destruição já foi predita ali, muito tempo. E aí o que acontece? Os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? É aquele amiguinho. Aquele amiguinho não, porque, gente, um amiguinho desse você tem que esconder, afastado. Mas aquela pessoa que vai ficar no seu ouvido: que Jesus volta o quê? Isso daí é tudo historinha. Quanto tempo alguém está falando? Pastor, quanto tempo estão falando que Jesus vai voltar? Só alguns anos, só alguns mil anos, pouca coisa. Volta nada. Você acha que volta? E aí o que acontece? Próximo, por favor.
seco. Quem já ouviu falar daquela passagem em que o coração de quase todos se esfriaria? E aqui está um dos motivos do porquê isso acontece. Então esses escarnecedores são essas pessoas que ficam ali zombando, que criam piadas, que tentam falar que é uma mentira tudo isso. Elas ficam ali tentando te convencer que Jesus nunca vai voltar. Você tá doido? Isso daí não vai acontecer nada não, é só historinha, é só pontinho de fada. Não vai acontecer nada não. Você tá doido? E aí o que acontece? Junto com isso, você começa a dar muito ouvido, você começa a esquecer tudo aquilo que aconteceu. Você esquece que o seu Deus é o Deus que criou o mundo, é o Deus que salvou o mundo, é o Deus que depois mandou de novo. Você esquece tudo isso. Você esquece que o Senhor, Ele é aquele que criou tudo. Então por que ele iria mentir? Ele não é o pai da mentira, ele não é o diabo. Ele é o Senhor da verdade. Então se Ele falou que nós teríamos salvação, nós teremos. Mas depende de nós. E aí o que acontece? Os escarnecedores ficam falando. E aí a gente começa a ver as coisas que estão acontecendo no mundo. A gente começa a ver a política, que dá vontade, né, pastor? Essa parte acho que foi a parte que Deus mais falou comigo. Porque a gente vê tanta coisa acontecendo. Guerras, sabe, injustiças. A gente vê ali abusos sem fim. Tanto em questão política, quanto em questão financeira. Crianças sendo abusadas. A gente fala assim, Jesus, onde vai chegar isso? E a gente sabe o que acontece? A gente esquece que tudo isso já foi predito que ia acontecer. E a gente acaba começando a permitir com que todos esses sentimentos virem excesso de tristeza, excesso de rancor, raiva, ira. E aí todos esses sentimentos vão roubando espaço do amor do Senhor no nosso coração. E aí o que a gente tem? O coração ali se esfriando. Porque a gente está tão cheio de ódio daquele político. A gente está tão nervoso por aqueles traficantes matando policiais. Ou de policiais ali fazendo injustiça. De crianças ali sofrendo. O que a gente esquece? A gente esquece do amor de Deus. A gente esquece de buscar ao Senhor, até mesmo para buscar para aquelas pessoas. E o que acontece? Juntou isso, juntou que meu amor está se esfriando. Aí sabe o que a gente começa a pensar? Jesus não volta agora não. Ele vai voltar só quando meus filhos crescerem, quando eu tiver meus netos. Eu acho que nessa minha geração nem vai acontecer, eu acho que vai ser na próxima. Quem já pensou isso? Não é? Eu já sou daquelas que falam assim, meu Deus, será que eu vou ver minha filha casando? Já estou meio antecipada. Mas tem gente que já deixa, né, procrastina na fé. Então, o que a pessoa pensa aqui quando ela procrastina na fé? Eu coloquei até um músico dormindo aqui. A pessoa começa a dormir na fé. A pessoa fala, já que ele não vai voltar agora, não tem problema eu ficar faltando na igreja. Já que ele vai voltar agora, para que eu vou orar? Se ele vai voltar agora, para que eu vou ficar lendo a palavra de Deus? Para que eu vou ficar perdendo tempo com isso? Só que a pessoa só esquece de uma coisa. Passa para o próximo slide. A pessoa esquece do tempo de Deus. A pessoa esquece que Deus tem ali o seu próprio tempo. O tempo de Deus não equivale ao nosso. Na própria palavra de Deus aqui, em 2 Pedro, ele fala assim, ó. Está no versículo 8, tá? Se quiser voltar. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Só que o problema é que a gente quer que seja feito aqui agora. Ou a gente não quer que aconteça, porque pelo amor de Deus, se acontecer agora eu fico. Então, nós temos que nos preparar. Porque você sabe por que está demorando esse tempo todo? Não é porque Deus está enrolando, não. Mas é porque Ele ama cada um de nós. E quando eu falo cada um de nós, principalmente aquele que nem ouviu falar do nome dele ainda.
O Senhor é um Pai tão misericordioso, tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele é paciente. E o desejo dele não é com que as pessoas se percam. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você fique. O sonho de Deus é que você vá com Ele. O sonho de Deus é que você esteja junto com Ele lá no céu, na Nova Jerusalém. Esse é o sonho de Deus. Tanto que na própria palavra continua assim, ó. No versículo 9. O Senhor é paciente e deseja que todos se arrependam e sejam salvos. Então, falta a nossa parte. A pastora falou algo recentemente e que eu fiquei pensando muito nisso, que é a respeito de que muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós. Nós que roubamos a nossa salvação. Deus está aqui, ó, de braços abertos. Ele quer que você seja salvo, mas você fica ali procrastinando na fé, fica se permitindo com que os sentimentos ruins venham falar mais alto do que o Senhor na sua vida. E aí o que acontece? Você perde tempo. O tempo que Deus está te dando. Porque Ele está te dando esse tempo. Ele já te deu a salvação através ali do sacrifício do Senhor Jesus. E Ele está te dando tempo porque Ele te ama e Ele quer você salvo. Então você tem que agarrar isso. Porque senão sabe o que vai acontecer? Vou te mostrar aqui um vídeo. E esse vídeo ele é bem interessante. Próximo. Arquivo, por favor. Algumas pequenas mentiras, alguns pequenos furtos e também alguns atos de bondade aqui e ali, de vez em quando. Eu tentei levar uma vida boa. Bem, vamos ver o quão boa. Por aqui. Ali, gente, está escrito ruim Próximo. e bom, para vocês entenderem. Biografia, por favor. Ok, eu admito. Eu fiz muitas coisas ruins. Sim, estou vendo. Mas eu também fiz coisas boas, sabe? Pra compensar as coisas ruins. Tipo, uma vez eu colei numa prova, mas depois limpei o lixo no parque. Isso deve equilibrar as coisas, certo? Vamos descobrir. Não está Isso bom deveria ser equilibrado, certo? Deveria ser equilibrado. Próximo. Biografia, por favor. Impressionante. Assim, dediquei toda a minha vida a tornar este mundo um lugar melhor. Eu cavei poços na África, doei sangue todo mês e dirigi um orfanato na Índia. Quero dizer, só queria ter feito mais. E essa é a sua assinatura? Eu só li o artigo. Não está Eu só li os bom. artigos. Eu só li os artigos. Próximo. Meu. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando bebê. Aceita American Express, né? Próximo. Aquilo, por favor. Uau! Alguém andou muito ocupado. Bom, vamos acabar logo com isso. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Bom o suficiente. Ei, espera um minuto. Isso não é nada bom. Justo! Por isso se chama graça. Próximo. Esse é um vídeo bem curto, mas eu acho um vídeo extremamente interessante. Muitas vezes a gente se prende muito às nossas ações, né, humanas. Coisas que a gente faz, igual aquele homem, né, que cavei poços na África, li artigos, fiz isso, fiz aquilo. E o que acontece?
ele não tinha Jesus. Ele não teve ali não a chance, mas ele não se entregou para o principal, que era o Senhor Jesus. E aquele último homem, todas aquelas folhinhas vermelhas ali, eram coisas erradas, eram pecados, eram coisas ruins que ele fez. Só que diferente de todos aqueles que ou fizeram só coisas boas, né? De óleo da forma carnal, né? Ele, diferente de todos aqueles, ele buscou a remissão e o conserto no Senhor Jesus. Ele buscou ali, né, uma nova chance, numa nova oportunidade de ter uma transformação de vida. E algo que eu acho muito interessante, ali, né, que estava em inglês, ele fala: não está bom o suficiente, bom o suficiente. O único que realmente pode nos fazer suficientes, reais, bons de verdade, puros, é o Senhor Jesus. Porque a nossa carne ela é uma carne, ela é falha. Então, se nós ficarmos aguardando apenas com que as nossas ações venham trazer a nossa salvação, em questão de, vou ajudar com aquilo, igual, aqui na igreja mesmo, nós temos nossa obra e ela é uma obra linda. Mas se ela não for feita com a direção do Senhor Jesus, nada adianta. Porque muitas denominações, religiões também fazem ações de ajudar crianças, de dar doações. Só que qual é a diferença? A diferença é de quem está na direção, de quem está à frente disso. Então, por isso que é tão importante. Então, hoje, baseado nesses ensinamentos, eu quis trazer para vocês algumas dicas de salvação, para que a gente venha garantir a nossa salvação, para que a gente venha ter a certeza no nosso coração de que hoje eu estou bem. Se Jesus voltasse hoje, eu realmente iria com Ele. Ou, não, hoje realmente eu não estou bem. Hoje, se Jesus voltasse agora, eu não iria com Ele. Eu sei que acontece em dias assim. E não tem problema, mas o que a gente tem que fazer é se consertar. A gente tem que buscar ter esse termômetro, né? Aqui no caso é uma balança, mas a gente tem que ter essa balança para a gente conseguir enxergar nossas ações, do que realmente vai nos aproximar de Deus e da nossa salvação. Então, pode passar para o nosso Moreira. A primeira dica de todas é a atenção. Por que a atenção? Até coloquei aqui, ó, esteja sempre atento às mensagens e sinais. Por quê? Quem dorme no ponto perde a chance. Essa é a realidade. Se você dormir ali no ponto, você vai começar a falhar, pecar, e quando você vê, você está cada vez mais no fundo do poço. Tem muita gente que já perdeu a salvação porque se permitiu estar distraído demais nas coisas da fé. E ali ela perdeu a salvação dela, porque ela se permitiu fazer coisas erradas. Na distração, ela acabou conseguindo ali criar novas desculpas do porquê não continuar nos caminhos do Senhor. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, porque quando a gente está atento, a gente acaba aprendendo a vigiar. O Senhor não fala para a gente vigiar e orar? Então, para isso serve a atenção, para a gente sempre ter a clareza daquilo que o Senhor está mostrando. Segunda coisa, devoção. Está escrito assim: cultive sua devoção a Deus diariamente. Gente, quando eu li a palavra devoção na palavra do Senhor, nesse capítulo 3 de 2 Pedro, eu falei assim: deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer igual a pastora Vilma e pesquisar o significado da palavra devoção, porque eu preciso trazer. Porque, gente, sabe o que eu aprendi? Que devoção não é viver de emoção. Porque tem gente que a devoção dela é viver de emoção. Ela cada dia é uma aventura e ela esquece de realmente viver devoto ao Senhor. Gente, o que é a devoção? Deixa eu falar aqui para vocês. A devoção é um apego sincero, fervoroso a Deus. É a permanência nas práticas que nos aproximam de Deus. Isso que é devoção. Devoção é você estar cada vez mais buscando estar próximo do Senhor, lutando para você estar junto de
Deus, diferente de viver na emoção. Porque a emoção, o que ela faz? Ela bagunça nossos pensamentos. A emoção, ela pode fazer com que a gente venha perder o amor, como a gente tinha falado ali no início. Então a gente tem que vigiar, amém? Segundo tópico, santidade. A santidade, ela é algo muito importante de estar se buscando, porque a gente tem que buscar cada vez mais estar puro no Senhor. Porque não adianta. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela tem o poder de transformar. Só que se a gente não lê a palavra do Senhor, não busca jejuar, não busca orar, a gente cada vez mais fica afastado e fica longe dessa santidade. A quarta seria a firmeza. A firmeza, gente, é muito importante. Porque se você não tiver firmeza para tomar suas decisões da fé, você, por qualquer tipo de oportunidade, você vai arredar o pé e vai olhar para trás. Se você não tiver firmeza para você se manter nos caminhos do Senhor, o diabo vai arranjar desculpas para você não estar mais nesse caminho. E a falta de firmeza vai te tirar da fé. A graça ela veio realmente pelo sacrifício do Senhor Jesus ali pela nossa vida. Como até mesmo, o exemplo daquele homem que foi salvo pela graça ali, que é pelo cuidado do Senhor. Aqui ele fala, aceite e viva a graça de Deus em sua vida. Então não adianta a gente todos os dias acabar pelo pecado, pelos erros, distanciando, arrancando ali a chance de viver a graça do Senhor, que é essa misericórdia que Ele teve sobre as nossas vidas. A paciência. Alguns cultos, Deus tem falado a respeito da paciência. E quando a gente se trata da paciência, nessa palavra específica, eu gostaria de falar pela paciência não só com a amiguinha do lado, que ele já pensa em paciência e já fala assim, meu Deus, tem que ter paciência com as pessoas, tem que ter domínio próprio. Não. A gente tem que ter paciência também para esperar as coisas. A gente tem que ter paciência também para aguardar o tempo do Senhor. Se a gente não tiver paciência para viver esses tempos que a gente está vivendo agora, para nos mantermos firmes na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, a gente vai começar a ficar irritado e não vai viver mais isso. A gente vai perder. A falta de paciência, ela destrói. E ela pode destruir a sua chance de salvação. Pode passar para o próximo obreiro. Algo que eu achei extremamente forte nessa palavra, que foi sem culpa aos olhos de Deus. Eu achei isso muito forte, porque muitas vezes a gente sabe julgar o outro, mas a gente esquece como julgar nós mesmos. A gente tem que passar a olhar para dentro da gente e começar a ver aquilo que está nos afastando de Deus. Peraí, será que até a pastora costuma usar esse exemplo, O que será? Será que Jesus faria isso? Será que o Senhor aprovaria isso que eu estou fazendo? Será que isso é de agrado ao Senhor, o que Ele está ensinando? Gente, se tiver com dúvida, vamos para o próximo passo. Crescer no conhecimento de Deus. O que vai te ajudar a se manter ali sem culpa aos olhos do Senhor? É você ter conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus é o que vai te ensinar a você trilhar os caminhos do Senhor, a você trilhar os passos corretos, a você seguir o caminho que é agradável ao Senhor. Esse daqui, não menos importante, na verdade, para mim é o mais importante, coisa da santidade, não julgar a Deus. Tem muita gente que fica ali julgando o Senhor. Ai Deus, mas por que você faz desse jeito? Por que as coisas têm que ser assim? Ai, mas por que não foi? Por que o plano aconteceu do jeito B e não do jeito A? Por que a pessoa parou de falar comigo? Às vezes, gente, Deus está te livrando e você está ali teimando. E o problema é que a gente tem essa mania. A gente julga o tempo que Deus quer fazer as coisas. A gente julga em todos os detalhes. Olha, sabe aquele jejum que nós fizemos de não reclamar? Pode ter certeza que se você prestou bem atenção, a maior parte das vezes que você reclamou foi julgando a Deus de alguma coisa. E a gente faz isso de forma assim, impensável. Todos os nossos planos da nossa vida, se são guiados pelo Senhor e você desaprova, você está julgando o Senhor. Então nós temos que vigiar em relação a isso. E o último, que é algo que eu amo muito, que é glorificar a Deus. É muito importante a nossa vida glorificar ao Senhor, glorificar em louvor e glorificar com a nossa própria vida. Porque quando nós vivemos uma vida agradável ao Senhor, nós temos uma vida que pode ser uma oferta ao Senhor.
Ele possa ser feliz através de nós. E algo que eu gostaria de deixar para vocês meditarem essa noite. Não é complicado lutar para ser salvo. Eu vou deixar para vocês esses tópicos no grupo da igreja, para vocês mesmos lerem e fazer um resumo. O que está faltando na minha parte de atenção? Como que eu tenho agido em relação à minha santidade? É muito importante pensar que não é complicado lutar para ser salvo. E sabe o que é complicado? Morrer no pecado. Sabe o que é complicado? Você ficar enquanto Jesus está ali salvando muitos e você perder essa chance de ser salvo, perder a chance de estar na glória com o Senhor, vivendo todas as bênçãos e tudo aquilo que Ele está preparando para você. Imagina você pegar um presente maravilhoso e jogar no carro. Quem quer todo dia jogar uma Porsche pelo rio? Quem gosta de carro? Quem quer jogar uma Ferrari no rio hoje? Ah, ninguém, né? Quem quer jogar uma casa assim? Quem quer demolir uma casa hoje? Você ganhou uma casa de presente e você quer demolir ela. Quem quer? Ninguém. Gente, a salvação do Senhor, ela vale muito mais que carros. Ela vale muito mais do que casas. Ela vale muito mais do que qualquer dinheiro possa pagar. Porque se o dinheiro pagasse, gente, naquela época, o Senhor não tinha mandado o Senhor Jesus. Ele teria mandado do céu ali ouro. Mas não foi. Ele não mandou maná, ele podia mandar ouro, mas não. Ele sabia que a única coisa que poderia pagar o preço pela nossa vida era o sangue do Senhor Jesus, que é o sangue mais puro. Sabe, que foi um preço de sacrifício que é incalculável. É algo incalculável, não tem o que dizer. Então hoje, eu quero convidar você que se arrepende, ou você que quer permanecer seguindo os caminhos do Senhor, eu convido vocês a se levantarem nesse momento. Eu gostaria de chamar vocês agora para estarem lendo uma palavra. E essa palavra que vocês vão ler nesse momento, vamos ver se dá para ler aqui. Tá dando para ler, gente? Boa parte de baixo não tá dando. Tá dando, né, gente? Eu quero que vocês falem desse salmo, esse salmo para quem quiser depois de novo ler em casa, orar novamente em casa. Essa palavra ela está no Salmo 119 e ela está do versículo 105 ao 112. E eu gostaria que nesse momento nós orássemos esse salmo, porque ele é um salmo que declara que nós queremos de todo o nosso coração ser guiados pelo Senhor até o fim, para que nós possamos conquistar a nossa salvação. Amém? Amém. Então vamos nesse momento orar. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer. Obedecerei a teus justos estatutos. Sofri muito, ó Senhor. Restaura a minha vida, como prometeste, Senhor. Aceita a minha oferta de louvor e ensina-me teus estatutos. Minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei de tua lei. Os perversos me preparam armadilhas, mas não me desviarei de tuas ordens. Teus preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre até o fim. E que nós possamos declarar isso na nossa vida todos os dias. Que nós possamos enxergar todos os dias que o Senhor é o maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida. E que nós possamos declarar que todos os ensinamentos dele, toda essa graça que ele deu na nossa vida, a gente vai valorizar e a gente vai seguir até o fim. Amém?